Cala a boca, mulher! Você está presa, eu não quero ouvir seu choro! A tarde de janeiro caía pesada sobre Porto Sereno. O sol refletia nas vitrines da joalheria Estrela Brilhante como se cada pedra preciosa guardasse um pedaço do céu. Eram daqueles dias em que o calor deixava tudo mais lento, menos ali dentro, onde o ar-condicionado gelado mantinha o luxo intocável pelo suor do mundo lá fora. Verônica Semberger ajeitava um colar de esmeraldas no pescoço de uma cliente quando percebeu. Seus olhos, treinados para captar cada detalhe, cada movimento suspeito, fixaram-se na porta de vidro. Uma mulher acabará de entrar. Roupas gastas. Sandálias velhas com a tira remendada. Um lenço azul desbotado amarrado nos cabelos grisalhos. Trazia apenas uma bolsa de pano surrada, daquelas que se compra em feira. Verônica não precisou pensar. Seus dedos fizeram um sinal discreto que o segurança conhecia bem. 2 toques na lateral do balcão. Alerta! Vigie essa! A mulher simples caminhava devagar entre as vitrines. Não tocava em nada. Apenas olhava, com aquele jeito de quem admira algo bonito sem pretender possuir, como quem olha estrelas sabendo que elas não são para pegar. Parou diante de um colar de pérolas. Ficou ali alguns segundos, os olhos percorrendo cada detalhe com ternura, como se visse beleza que os outros não enxergavam. Então se virou para sair. Foi nesse instante que Verônica sentiu o coração disparar. O anel. Aquele anel de diamante que estava sobre o balcão durante o atendimento anterior, 20 mil reais, pedra pura, ouro branco, havia sumido. Ela não hesitou. Seguranças. A voz dela cortou o ambiente como vidro quebrando. Prendam essa mulher. Ela roubou meu anel. O silêncio que se seguiu foi do tipo que congela tudo. Turistas pararam no meio do gesto. Vendedoras subiram da mesa. A mulher de roupa simples ficou parada na porta, os olhos arregalados, como se não entendesse o que acabará de ouvir. Eu não peguei nada, senhora. A voz dela era calma, firme, mas sem raiva. Apenas a verdade sendo dita com simplicidade. Verônica avançou, os saltos batendo forte no mármore. Claro que pegou. Gente como você só entra aqui para roubar. Virou-se para o segurança. Revista ela. Agora. A cena que se seguiu foi rápida e brutal. Mãos ásperas revirando a bolsa de pano. Dedos grossos apalpando os bolsos da saia surrada. Nada. Mas Verônica já tinha ligado para a polícia. Já tinha gritado para todos ouvirem que aquela mulher era ladra. Já tinha transformado inocência em culpa com uma única acusação. 15 minutos depois, algemas fechavam nos pulsos finos da mulher. Ela não resistiu. Não gritou. Apenas baixou a cabeça enquanto era levada sob olhares que julgavam, celulares que filmavam, dedos que apontavam. A ladra. A criminosa. A que teve coragem de roubar na Estrela Brilhante. Verônica voltou para dentro da loja com o coração ainda acelerado. Mas não era medo, era satisfação. Ela tinha protegido seu patrimônio. Tinha mostrado que ali não era lugar para gente daquele tipo. Arrumou os cabelos loiros no reflexo da vitrine e voltou a atender a cliente do colar de esmeraldas, que agora olhava com admiração. Você fez bem, Verônica. Tem que ser dura com essa gente mesmo. E Verônica sorriu. Aquele sorriso perfeito, treinado, frio. Mas o que ela não sabia, o que ninguém ali poderia imaginar, é que aquela tarde marcaria o começo de algo que mudaria não apenas sua vida, mas tocaria o coração de uma cidade inteira. Porque às vezes, quando prendemos um inocente, estamos prendendo muito mais do que imaginamos. Nas semanas seguintes, a história se espalhou como fogo em mato seco. Verônica deu entrevistas. Postou nas redes sociais. Apareceu em jornal local falando sobre onda de criminalidade e necessidade de tolerância zero. Ela virou porta-voz de uma causa, a segurança dos comerciantes contra os suspeitos de sempre. E o pior, muitos concordaram com ela. 3 lojas na mesma avenida implementaram revista obrigatória para clientes de aparência simples. Um restaurante chique começou a exigir consumação mínima, que excluía qualquer pessoa pobre de entrar. A farmácia da esquina colocou aviso: proibido entrar com mochilas grandes. Todo mundo sabia o que aquilo significava. Verônica sentia-se vitoriosa, poderosa, justa. Mas enquanto ela colhia elogios e seguidores, em uma cela fria e úmida da delegacia, Maria Silva, era esse o nome nos registros, permanecia calada. Não tinha advogado próprio. Não tinha família que viesse visitá-la. A defensoria pública estava sobrecarregada.
O processo avançava devagar, e cada dia na prisão pesava como pedra no peito. As outras detentas estranhavam aquela mulher. Ela não se queixava, não chorava, apenas rezava baixinho, sempre com as mãos postas, sempre com aquela paz nos olhos que ninguém conseguia entender. Como você aguenta, vó? Perguntou certa vez Raquel, uma jovem presa por tráfico. Você é inocente e tá aqui dentro. Eu fiz merda e nem consigo dormir direito de tanta raiva. Como é que você fica tão tranquila? Maria sorriu devagar, daquele jeito que parecia carregar ternura antiga. Porque a raiva só piora as coisas, filha. Eu tô presa aqui, apontou para as grades, mas ela tá presa num lugar muito pior. Tocou o próprio peito. Aqui dentro. E prisão de coração é a mais difícil de escapar. Raquel não entendeu na hora, mas aquelas palavras ficaram ecoando nela por dias. Enquanto isso, lá fora, Verônica continuava sua cruzada. Participou de reunião na Câmara de Vereadores defendendo leis mais rígidas contra furtos. Propôs criação de perfil criminal baseado em aparência. Falou em proteger famílias de bem de elementos perigosos. E muita gente aplaudiu de pé. O que ninguém contava, nem Verônica, nem seus apoiadores, é que a verdade sobre aquele anel estava guardada em lugar inesperado. Beatriz, a cliente rica que Verônica atendia naquela tarde, estava em casa organizando suas bolsas de grife quando sentiu algo duro no fundo de uma delas. Enfiou a mão e puxou. Era o anel. O maldito anel de diamante. O coração dela quase parou. Ela lembrou na hora. Tinha deixado a bolsa no balcão durante a prova do colar. O anel devia ter caído lá dentro sem ninguém perceber. Era erro honesto. Acidente simples. Pegou o telefone tremendo e ligou para Verônica. Verônica, querida, você não vai acreditar. Eu achei o anel. Estava na minha bolsa o tempo todo. Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração lenta. Beatriz, escuta. A voz de Verônica estava controlada, mas havia algo diferente nela. Algo que Beatriz reconheceu como medo disfarçado de praticidade. Guarda isso entre nós, tá bom? Aquela mulher provavelmente roubou outras coisas que a gente não percebeu. Deixa a justiça seguir o curso dela. Melhor não complicar agora. Beatriz hesitou. Sabia que aquilo estava errado, mas também sabia o quanto seria constrangedor admitir o erro publicamente. Sua reputação. Seu círculo social. O que iam dizer dela? Tá bom, Verônica. A gente deixa assim. E as duas mulheres, ricas, protegidas, respeitadas, fizeram um pacto silencioso de deixar uma inocente apodrecer na cadeia para salvar a própria imagem. Naquela noite, Verônica dormiu inquieta pela primeira vez em semanas. Sonhou com olhos. Dezenas de olhos fixos nela. Não eram ameaçadores. Eram apenas tristes. Tão tristes que ela acordou suando, o coração batendo descompassado. Levantou-se. Foi até a cozinha beber água. Olhou pela janela para a cidade dormindo lá embaixo, toda iluminada e tranquila. E pela primeira vez, só por um instante, se perguntou se tinha feito a coisa certa. Mas empurrou aquele pensamento para bem longe. Virou as costas para a janela e voltou para a cama. Não sabia que, naquele exato momento, na cela fria da delegacia, Maria Silva estava ajoelhada no chão rezando. Não por si mesma, mas por ela. Os dias na cela eram todos iguais. O sol entrava por uma fresta estreita na parede, desenhava um risco de luz no chão sujo, e depois sumia. Era o único jeito de saber que o tempo ainda passava. Maria Silva marcava mentalmente cada amanhecer, não com tristeza, mas com uma espécie de aceitação silenciosa que deixava as outras presas inquietas. Você não tem raiva, vó? Perguntou Jéssica, uma menina de 19 anos presa por roubo. Por que eu tenho? Tenho raiva de tudo. Do juiz que me condenou, da vida que me deu, de Deus que me esqueceu. Maria olhou para ela com aqueles olhos fundos, cansados, mas ainda cheios de algo que Jéssica não conseguia nomear. Raiva é como beber veneno esperando que o outro morra, filha. Eu já vivi tempo demais para desperdiçar o que me resta com isso. Mas a verdade é que Maria sentia, sim, não raiva, mas um peso. O peso de saber que lá fora, outras pessoas como ela estavam sendo julgadas pela roupa que vestiam, pela cor da pele, pelo endereço onde moravam. E que Verônica tinha plantado semente venenosa que agora brotava em cada esquina de Porto Sereno. Enquanto isso, a cidade continuava sua rotina.
Mas algo tinha mudado. As lojas da avenida principal agora olhavam para os pobres como se fossem todos culpados antes de provarem inocência. Mães humildes evitavam entrar em certos estabelecimentos com os filhos para não passar vergonha. Jovens negros atravessavam a rua para não serem seguidos por seguranças. E Verônica? Ela estava mais ocupada do que nunca. Deu entrevista para a rádio local defendendo comerciantes de bem. Criou grupo no WhatsApp chamado Alerta Comercial, onde donos de loja compartilhavam fotos de suspeitos, sempre pessoas pobres, sempre sem provas, sempre culpadas apenas pela aparência. 3 pessoas perderam entrevistas de emprego depois que suas fotos circularam nesse grupo. Uma delas, um rapaz chamado Tiago, chorou no ônibus voltando para casa porque não entendia por que as portas se fechavam antes mesmo de ele abrir a boca. A filha de Verônica, Sofia, 15 anos, começou a perceber algo estranho na mãe. Via nos olhos dela um brilho duro, uma certeza fria que antes não existia. Certa noite, durante jantar silencioso, Sofia arriscou: "Mãe, e se aquela mulher realmente não roubou o anel?" Verônica parou de cortar a carne. Olhou para a filha com expressão que misturava irritação e surpresa. "Claro que roubou. Sofia, você é muito ingênua. O mundo não é esse lugar bonito que te ensinam na escola. Tem gente que nasceu para dar trabalho. Mas você tinha prova. Eu tenho anos de experiência. Eu sei reconhecer quem presta e quem não presta só de olhar." Sofia baixou os olhos para o prato. Não respondeu. Mas algo dentro dela, pequeno, ainda frágil, começou a duvidar da mãe pela primeira vez na vida. Naquela mesma noite, na delegacia, algo extraordinário aconteceu. Era madrugada. Todas as detentas dormiam, ou tentavam dormir no calor abafado da cela. Raquel acordou com sede. Ia se levantar para beber água do balde quando viu. Maria estava ajoelhada no canto, as mãos postas, o rosto virado para a parede rachada onde um filete de luar entrava. Raquel ficou observando em silêncio. E então ouviu a oração: "Pai." A voz de Maria era baixa, mas cada palavra soava clara como o sino. "Não peço por mim. Sei que o Senhor vê tudo e sabe de todas as coisas. Peço por aquela mulher. Por Verônica." Raquel sentiu um arrepio na espinha. Ela não sabe o que faz. Está cega. Cega de orgulho, cega de medo, cega de vazio que tenta preencher com ouro e poder. Mas são prisões piores que estas grades, Senhor. São prisões que não têm chave. Só o Senhor pode abrir. Maria fez uma pausa. Respirou fundo. "Rogo pela conversão dela. Não pela minha liberdade, se for tua vontade, que eu fique aqui até o fim. Mas que os olhos dela sejam abertos antes que seja tarde. Porque sei que lá no fundo, bem no fundo, ainda existe centelha de bondade. Só está enterrada sob camadas de dor que ela mesma não entende." As palavras seguintes saíram como sussurro cheio de dor, e peço também pelos outros. Pelos que virão depois de mim. Pelos que já foram antes. Por todos os que ela e tantos outros olham como lixo. Usa meu sofrimento, Senhor, como semente. Que desta injustiça brote justiça. Que desta humilhação nasça dignidade. Foi então que aconteceu. O feixe de luar que entrava pela rachadura começou a se intensificar. Não era a luz comum. Era dourada, densa, quase líquida. Preencheu a cela inteira com claridade suave que não machucava os olhos. Um perfume impossível, rosas misturadas com jasmim, brisa de jardim que não existia ali, inundou o ar fétido. Raquel sentiu lágrimas escorrerem sem entender por quê. As outras detentas acordaram uma por uma, mas nenhuma teve medo. Apenas reverência. Aquela presença invisível mas inegável que fazia o peito apertar e o coração se acalmar ao mesmo tempo. Maria continuou ajoelhada, mas agora sorria. Um sorriso sereno de quem acabará de receber resposta silenciosa. Virou-se para as companheiras de cela, todas acordadas agora, todas olhando para ela, e disse simplesmente: "Ele ouviu." A luz começou a diminuir devagar. O perfume permaneceu por mais alguns minutos antes de se dissipar. E quando tudo voltou ao normal, Raquel sabia, com certeza absoluta que não vinha da razão mas de lugar mais profundo, que algo acabará de mudar. Não ali dentro, mas lá fora. Nos céus invisíveis, uma oração tinha rompido todas as barreiras. E a resposta estava a caminho. Depois daquela noite, algo mudou na cela. As outras mulheres começaram a tratar Maria de modo diferente. Não com medo, mas com respeito profundo que vinha de reconhecer santidade sem precisar nomeá-la.
Raquel passou a sentar-se ao lado dela durante as refeições. Jéssica, a menina revoltada, começou a pedir conselhos. Até a guarda mais dura, Dona Ivone, 50 anos de profissão e coração endurecido por tanto sofrimento visto, passou a olhar para Maria com estranheza. Você não é como as outras, disse Ivone certo dia, entregando a marmita. Tem algo diferente em você. Não sei o que é, mas tem. Maria apenas sorriu. Sou igual a todas, Dona Ivone. A diferença é que aprendi a não carregar sozinha o peso que não consigo sustentar. Mas enquanto a paz de Maria contagiava Cela, lá fora a tempestade continuava. Verônica não conseguia mais dormir direito. Acordava no meio da madrugada com o coração disparado, suor frio na testa, sonhos que não lembrava mas deixavam um gosto amargo na boca. Tentava se convencer de que era estresse. Excesso de trabalho. Talvez precisasse de férias. Mas no fundo, num lugar que ela se recusava a visitar, sabia que era outra coisa. Era a culpa. Culpa que começava pequena, só um desconforto no peito, e ia crescendo como mancha de umidade na parede. Impossível de ignorar. Impossível de limpar. Beatriz, a cliente rica que encontrara o anel, também não estava bem. Evitava passar na frente da joalheria. Inventava desculpas para não atender ligações de Verônica. Certa manhã, olhando-se no espelho enquanto colocava as joias caras que usava todos os dias, sentiu nojo de si mesma. Tirou tudo. Deixou sobre a penteadeira. Não conseguiu usar nada naquele dia. Seu marido, empresário respeitado, percebeu. O que houve, Bia? Ela quase contou. As palavras estavam na ponta da língua. Mas o medo foi mais forte. Nada. Só cansada. Ele não insistiu. E ela perdeu a chance de se libertar. Enquanto isso, na cela, Maria continuava orando. Mas agora não estava mais sozinha. Raquel começou a rezar com ela. Depois Jéssica se juntou. Depois outras 3. Formaram um círculo pequeno na madrugada, cada uma trazendo suas dores, suas culpas, seus arrependimentos. E Maria conduzia aquelas orações com voz mansa, firme, cheia de esperança que não fazia sentido naquele lugar. Senhor, dizia ela, recebe estas filhas que o mundo rejeitou. Elas erraram, sim. Mas quem não errou? Mostra a elas que nunca é tarde. Que sempre há caminho de volta. Que o Senhor não olha para o que fomos, mas para o que podemos ser. Jéssica chorava todas as noites depois dessas orações. Chorava porque pela primeira vez em anos sentia que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança para ela. Dona Ivone, a guarda, observava aquilo de longe. E uma noite, quando achava que ninguém via, ela também fechou os olhos e murmurou uma prece rápida, envergonhada, como quem tenta algo que já desistiu faz tempo. Os céus estavam ouvindo. Cada lágrima derramada naquela cela, cada palavra sussurrada com fé frágil mas sincera, cada arrependimento verdadeiro, tudo subia como incenso, atravessava tetos de concreto, rompia barreiras invisíveis, chegava ao trono onde a misericórdia espera paciente que a chamem. E a resposta já estava descendo. Na noite de lua cheia seguinte, Verônica fechou a joalheria mais tarde que o normal. Todos os funcionários já tinham ido embora. Ela ficou sozinha fazendo inventário, conferindo pedras, reorganizando vitrines. Tentava manter a mente ocupada para não pensar, para não sentir aquele aperto no peito que vinha cada vez mais forte. Foi quando ouviu 3 batidas na porta de vidro. Toque, toque, toque. Pausadas, firmes, calmas. Verônica virou-se irritada. A loja estava fechada. Quem tinha coragem de incomodar aquela hora? E então ela viu. Do outro lado do vidro estava a mulher. A mesma que ela tinha mandado prender. Mesmas roupas simples. Mesmo lenço azul na cabeça. Mesmos olhos serenos. Mas isso era impossível. Aquela mulher estava presa. Trancada. Não podia estar ali. Verônica sentiu o sangue gelar nas veias. Pensou em gritar, em correr, em chamar alguém. Mas seus pés não se moviam. E algo mais forte que o medo, talvez curiosidade mórbida, talvez culpa transformada em fascinação, a fez atravessar a loja e abrir a porta. A mulher entrou devagar. E no instante em que cruzou a soleira, tudo mudou. As luzes da joalheria piscaram uma vez. 2. Depois ficaram mais brilhantes, mas com tonalidade dourada, quente, que não vinha das lâmpadas. O barulho do trânsito lá fora, aquele burburinho constante da avenida, desapareceu por completo.
Silêncio absoluto envolveu tudo como água. Verônica tentou falar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A mulher olhou para ela. E naquele olhar havia algo que Verônica nunca tinha visto antes: amor absoluto misturado com tristeza profunda. Era o olhar de mãe vendo o filho se destruir e não podendo impedir. Você me prendeu injustamente, Verônica. A voz era suave, mas cada palavra caía como pedra no fundo de poço sem fim. Não foi a primeira vez que fez isso. E não será a última, se seu coração não mudar. A mulher deu um passo à frente. Começou a brilhar. Não era luz externa, vinha de dentro dela, como se sua própria essência fosse luminosa. Suas feições, antes simples e cansadas, transformavam-se em beleza serena, atemporal, impossível de descrever mas impossível de esquecer. Cada vez que você rejeita um pobre por preconceito, é a mim que você rejeita. Cada vez que humilha um inocente, é meu filho que você humilha. Cada vez que fecha seu coração para quem mais precisa, você o crucifica novamente. Ela estendeu a mão e tocou o peito de Verônica. O toque foi suave como brisa. Mas a sensação foi de camadas sendo arrancadas. Orgulho, hipocrisia, máscaras, mentiras, tudo sendo retirado de uma vez, deixando a alma nua, exposta, tremendo diante da verdade. Verônica sentiu os joelhos fraquejarem. Venha, disse a mulher, segurando sua mão com ternura firme. Venha ver o preço real de sua arrogância. E a joalheria desapareceu. Verônica não estava mais na joalheria. Não estava mais em lugar algum que pudesse reconhecer. Apenas silêncio. Silêncio tão profundo que ela conseguia ouvir o próprio coração batendo, descompassado, assustado. Então as imagens começaram. De repente ela estava na cela. Não observando, estava vivendo. Sentiu o chão frio e duro sob as costas. O cheiro de mofo e urina que impregnava tudo. O barulho de mulheres chorando baixinho na escuridão. E a sensação pior de todas, a humilhação. Aquela vergonha ardente de ser tratada como criminosa, de ter sido algemada diante de dezenas de pessoas, de ter seu nome manchado sem direito de defesa. Verônica tentou gritar, mas estava presa naquela experiência. Sentiu na pele cada minuto que Maria Silva passará ali. A fome, a sede, o medo silencioso, a injustiça queimando mais fundo que qualquer desconforto físico. Pare! Ela tentava gritar. Eu entendi. Por favor, pare. Mas a visão continuou. Mudou. Agora ela estava em pé na joalheria, mas anos atrás. Viu um rapaz negro entrando, tímido, segurando dinheiro na mão. Ele tinha vindo comprar um anel de prata para pedir a namorada em namoro. Tinha economizado por meses. Mas Verônica, a Verônica do passado, fez o sinal para o segurança. O rapaz foi seguido, revistado, tratado como suspeito até desistir, humilhado, e sair de cabeça baixa com o dinheiro ainda no bolso e a dignidade destroçada. A visão mostrou o que veio depois. Aquele rapaz desenvolvendo insegurança profunda, acreditando que nunca seria digno de entrar em lugares finos. Evitando shoppings, restaurantes, lugares onde pudesse ser rejeitado. A namorada terminou com ele meses depois, não por causa do anel, mas porque ele tinha mudado, ficado fechado, amargo. Não. Verônica sussurrou, lágrimas começando a escorrer. Eu não sabia, eu não queria isso. A mulher de luz estava ao lado dela agora, a mão pousada em seu ombro. Você não quis saber. É diferente. Outra imagem. Uma senhora idosa, empregada doméstica, que economizara por um ano inteiro para comprar aliança simples. Tinha visto na vitrine da estrela brilhante e sonhava poder comprá-la. Mas quando entrou na loja, Verônica expulsou antes mesmo que pudesse abrir a boca. Aqui não é lugar para você. Vá procurar em loja popular. A visão seguiu a idosa saindo, lágrimas de humilhação molhando o rosto enrugado. Ela nunca mais juntou coragem de entrar em joalheria. Casou sem aliança. Morreu anos depois ainda guardando dinheiro numa lata, junto com um sonho que nunca realizou. Verônica estava soluçando agora. Chega. Por favor, chega. Mas as visões continuaram se sucedendo. Dezenas delas. Centenas talvez. Cada rosto. Cada vida tocada pela discriminação que ela praticara e incentivara. Jovens que perderam empregos por terem fotos compartilhadas no grupo Alerta Comercial. Famílias que passaram fome porque o pai foi acusado injustamente e demitido.
Crianças que aprenderam desde cedo que eram suspeitas apenas por serem pobres. E então a visão mais devastadora de todas. Um homem de 40 anos, pai de 3 filhos, trabalhador honesto. Foi acusado falsamente de roubo em mercado depois que a campanha de Verônica inspirou outros comerciantes. Mesmo inocentado, perdeu tudo. Emprego, reputação. Casamento desmoronou sob pressão. E numa noite de desespero, ele se enforcou no banheiro de casa. A filha mais velha, de 12 anos, foi quem encontrou o corpo. Verônica desabou. Caiu de joelhos no vazio onde estava, vomitando, tremendo, gritando. Eu não sabia. Eu não sabia. A mulher ajoelhou-se ao lado dela. Segurou seu rosto com as mãos. E pela primeira vez, Verônica olhou diretamente nos olhos dela. Eram olhos que continham oceanos de compaixão. Mas também verdade inabalável. Você sabia que estava julgando pela aparência. Sabia que estava tratando pobres como criminosos. Sabia que estava usando seu poder para humilhar quem não podia se defender. O que você não sabia, o que se recusava a ver, eram as consequências. Verônica chorava tanto que mal conseguia respirar. Como posso consertar isso? Como? A mulher sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de esperança. Ainda há tempo. Mas antes, você precisa ver uma última coisa. Não. Verônica balançou a cabeça desesperada. Não aguento mais. Precisa. Porque é seu futuro. E você ainda pode mudá-lo. A visão final começou. Verônica se viu idosa. Cabelos brancos. Rosto marcado por rugas que a cirurgia plástica não conseguirá mais disfarçar. Estava sozinha numa mansão enorme, repleta de luxo, mas vazia de vida. Tentava ligar para a filha, Sofia, mas a ligação caía na caixa postal. Sempre caía. Porque Sofia tinha se tornado exatamente como ela, dura, fria, preconceituosa. E agora, vendo a mãe envelhecer e perder a beleza e o poder, a desprezava. Você ficou velha e inútil, mãe. Assim como você me ensinou a desprezar quem não serve mais para nada. Verônica idosa chorava sozinha. Chamava empregados, mas todos tinham pedido demissão. Ninguém aguentava trabalhar para ela. Tentava ligar para amigas, mas os números não atendiam. Todos tinham se afastado. A cena mudou para um hospital. Verônica estava morrendo. Câncer terminal. Dor insuportável. Mas pior que a dor física era a solidão absoluta. Nenhuma das pessoas que ela humilhara vinha perdoá-la. Nenhum dos ricos que adulara vinha consolá-la. Apenas enfermeiras fazendo seu trabalho com eficiência fria. E então a morte. Mas a visão não parou ali. Mostrou o julgamento. Não com juízo humano, mas diante de presença infinita, amor absoluto misturado com justiça perfeita. Sua vida inteira sendo pesada. Do lado bom da balança, caridade eventual, algumas gentilezas, negócios honestos. Do lado ruim, montanhas de injustiças. Cada acusação falsa. Cada humilhação gratuita. Cada vida destruída por preconceito. O peso era devastador. A balança pendia terrivelmente contra ela. E abaixo se abria não fogo de cinema, mas algo pior, consciência eterna de todo o mal causado sem possibilidade de consertar. Solidão absoluta. Separação definitiva do amor que dá sentido a tudo. Não! Verônica gritou com força que não sabia ter. Por favor, me dá outra chance. Uma chance. Só uma. E de repente estava de volta à joalheria. O chão de mármore frio sob seus joelhos. As luzes douradas ainda banhando tudo. E a mulher diante dela, agora revelada por completo. Não era mais a senhora simples de roupas gastas. Era ela. Nossa Senhora. Mãe de todos. Com manto azul que parecia feito de céu, rosto de beleza impossível, olhos que continham todas as lágrimas já choradas por todas as mães do mundo. Verônica entendeu. Entendeu tudo de uma vez. Era você. Sussurrou, a voz quebrada. Todo esse tempo, a mulher que eu prendi, era você. Maria, porque agora ela se revelava por completo, estendeu a mão e ajudou Verônica a se levantar. Não era eu especificamente, filha, mas sim. Cada vez que você rejeita os pequeninos, os pobres, os desprezados, é a mim que você rejeita. Porque escolhi estar presente exatamente neles. Nos que o mundo ignora. Verônica soluçava descontroladamente,
agarrada às mãos de Maria como náufrago se agarra à tábua no mar. Eu sinto muito. Deus, eu sinto tanto. Mas é tarde demais, não é? Eu fiz coisas terríveis. Arruinei vidas. Como pode haver perdão? Maria segurou o rosto dela com ternura infinita. A misericórdia divina não tem limites para quem verdadeiramente se arrepende. Mas o arrependimento não é só sentir pena. É mudar. É reparar. É usar tudo que você tem, sua voz, sua influência, seus recursos, para desfazer o mal que fez e impedir que outros sofram mesmo. Eu faço qualquer coisa. Verônica estava desesperada. Me diz o que fazer. Primeiro, a verdade. A voz de Maria era firme agora, carregando autoridade maternal absoluta. Você sabe onde está o anel. Sabe que a inocente está presa por sua mentira. Conte a verdade, custe o que custar a sua reputação. A verdade liberta, não apenas os injustamente acusados, mas também os injustos acusadores. Verônica assentiu freneticamente. Sim, vou fazer isso agora. Amanhã de manhã. Agora. Maria não elevou a voz, mas a palavra caiu como comando. A justiça de Deus não espera conveniência. Agora. Está bem. Agora. Segundo, busque cada pessoa que você feriu. Peça perdão pessoalmente. Repare o que puder ser reparado. Alguns não vão te perdoar. Aceite isso. A reparação não é para te fazer sentir melhor, é para restaurar o que você quebrou. Vou fazer. Prometo. Terceiro, mude seu coração. Não apenas seus atos. Porque ações sem transformação interior são teatro. E Deus vê o coração. Maria tocou o peito de Verônica novamente, e desta vez o toque era quente, curador. Cada vez que olhar para alguém, lembre-se, você pode estar olhando para mim. E trate cada pessoa, especialmente os pobres, especialmente os rejeitados, como trataria a mim. Vou fazer. Verônica chorava, mas agora eram lágrimas diferentes. Não só de medo, mas de alívio, de esperança, de chance recebida quando não merecia. Maria começou a se afastar, a luz ao redor começando a diminuir. Uma última coisa, Verônica. O que você viveu esta noite, essas visões, essa revelação, não conte como experiência mística espetacular. Viva como transformação silenciosa. Porque a verdadeira conversão não busca holofotes. Busca a cruz. Espera. Verônica estendeu a mão. Você vai me perdoar? Depois de tudo? Maria virou-se uma última vez. E sorriu. Um sorriso que continha todo o perdão do universo. Eu já te perdoei antes mesmo de você me prender, filha. Apenas esperava que você perdoasse a si mesma. A luz dourada intensificou-se por um instante, preenchendo tudo, e depois desapareceu. Verônica estava sozinha na joalheria. O barulho do trânsito voltou. As luzes fluorescentes normais. Tudo igual. Mas ela estava completamente diferente. Olhou para suas mãos tremendo. Olhou para as vitrines repletas de joias caras. Olhou para o espelho na parede e viu seu próprio reflexo. Maquiagem borrada pelas lágrimas, olhos vermelhos, alma despedaçada, mas finalmente, pela primeira vez em anos, viva de verdade. Pegou o celular. Tinha trabalho a fazer. E pela primeira vez na vida, Verônica Semberg iria fazer a coisa certa. Não por conveniência, não por imagem, mas porque finalmente entenderá que existem coisas mais importantes que ouro. Existem coisas que valem mais que diamantes. Existem coisas que nenhum cofre pode guardar. E essas coisas ela tinha acabado de receber de volta das mãos da mãe que nunca desiste de nenhum filho. Nem dos piores. Especialmente dos piores. Verônica não dormiu naquela noite. Não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via os rostos. Todas aquelas pessoas que tinham humilhado, rejeitado, destruído com suas acusações e seu preconceito. Não eram mais imagens distantes, eram feridas abertas em sua consciência, sangrando culpa que não tinha onde esconder. Às 4 da manhã, desistiu de tentar dormir. Levantou-se, foi até o escritório em casa e abriu o notebook. Precisava fazer o que Maria tinha mandado. Precisava contar a verdade. Mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Ligou para Beatriz. Eram 4:30 da manhã. Beatriz atendeu sonolenta, irritada. Verônica, que horas são? O que foi?
Beatriz, eu não aguento mais. A voz de Verônica saiu quebrada, desesperada. A gente precisa contar a verdade. Aquela mulher é inocente. O anel estava com você. A gente não pode deixar ela apodrecer na cadeia por nossa covardia. Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Beatriz ficou fria. Verônica, a gente já conversou sobre isso. Deixa pra lá. Já foi. Não foi. Tem uma pessoa inocente sofrendo por nossa causa. E daí? O que você quer que eu faça? Que eu passe vergonha admitindo que errei? Meu marido, meus amigos, todo mundo vai saber que fui eu a culpada. Esquece isso, Verônica. Esquece e segue em frente. Beatriz desligou. Verônica ficou olhando para o celular, o coração apertado. Entendeu então que não podia contar com Beatriz. Teria que fazer isso sozinha. Teria que assumir toda a culpa, toda a vergonha, todo o peso. E pela primeira vez na vida, estava disposta a fazer exatamente isso. Gravou um vídeo. Sem maquiagem. Sem filtro. Sem ensaio. Apenas ela, sentada na cozinha, com luz natural da manhã entrando pela janela, dizendo a verdade. Meu nome é Verônica Semberger. Sou dona da joalheria Estrela Brilhante. E eu prendi uma mulher inocente. Parou, respirou fundo, e continuou. Acusei ela de roubar um anel que ela não roubou. O anel foi encontrado. Eu soube disso há semanas. E escolhi esconder a verdade para proteger minha reputação. Hoje eu entendo que não existe reputação que valha mais que a verdade. Não existe imagem que valha mais que a justiça. E não existe orgulho que valha mais que a dignidade de uma pessoa inocente. As lágrimas começaram a escorrer, mas ela não limpou. Deixou cair. Eu pequei. Não só contra aquela mulher, mas contra dezenas de outras pessoas ao longo dos anos. Tratei gente pobre como criminosa só pela aparência. Criei cultura de discriminação no meu estabelecimento e incentivei outros a fazerem o mesmo. Arruinei reputações. Destruí oportunidades. Causei sofrimento que eu não tenho como medir. Parou novamente. A voz quase não saía. Não espero perdão. Não mereço. Mas vou passar o resto da minha vida tentando consertar o mal que fiz. Começando agora. Começando dizendo, Maria Silva, a mulher que eu prendi, é inocente. E eu vou à delegacia hoje mesmo para exigir a libertação imediata dela. E vou indenizá-la com tudo o que for necessário. Porque é o mínimo que posso fazer. Terminou o vídeo. Olhou para a tela por longos minutos. Sabia o que aconteceria quando postasse aquilo. Perderia clientes. Perderia respeito. Perderia status. Talvez até o negócio. Mas pela primeira vez, isso não importava mais. Postou nas redes sociais. Às 6 da manhã. E esperou. A reação foi imediata e brutal. Em 15 minutos, os comentários começaram a chegar. Metade xingando, chamando-a de mentirosa, traidora dos comerciantes, fraca. A outra metade em choque, alguns até admirando a coragem de admitir o erro. Mas o barulho era ensurdecedor. Verônica desligou o celular. Não ia ler mais nada. Tinha coisas mais importantes a fazer. Tomou banho. Vestiu roupa simples, pela primeira vez em anos, sem joia alguma. Pegou o carro e foi direto para a delegacia. Quando chegou, eram 7 horas da manhã. A delegacia ainda estava vazia, apenas o plantão noturno terminando. Verônica foi direto ao balcão. Preciso falar com o delegado. É urgente. É sobre Maria Silva, a mulher presa por suposto roubo na minha joalheria. O policial olhou para ela com desconfiança. Tinha visto o vídeo. Todos tinham visto. Dona Verônica, a senhora tem certeza do que está fazendo? Porque se for brincadeira... Não é brincadeira. É confissão. Eu quero retirar a acusação formalmente. Quero apresentar provas de que ela é inocente. E quero que ela seja solta hoje. O delegado foi chamado. Homem de 50 anos, cansado, cético de tudo. Ouviu Verônica em silêncio enquanto ela contava tudo. O anel que caiu na bolsa de Beatriz, o encobrimento, as semanas de mentira. Ele balançou a cabeça. Sabe que a senhora pode responder por isso, né? Falsa acusação. Prisão ilegal. Danos morais. Eu sei. E aceito. Mas antes de qualquer coisa, soltem ela. Por favor. O delegado estudou o rosto de Verônica.
Viu algo ali que não esperava. Arrependimento genuíno. Suspirou. Vou providenciar a soltura. Mas a senhora vai ter que prestar depoimento completo. E vai ter processo. Isso é certo. Tudo bem. Eu mereço. 2 horas depois, Maria Silva foi libertada. Verônica esperava na porta da delegacia quando ela saiu. Maria estava com as mesmas roupas de sempre, a mesma bolsa de pano, o mesmo lenço azul. Mas havia algo diferente em seu rosto, uma serenidade ainda mais profunda, como se aquele tempo na prisão tivesse apenas fortalecido algo que já era forte. Quando Maria viu Verônica, parou. As 2 mulheres ficaram ali, uma diante da outra. A rica e a pobre. A acusadora e a acusada. A que tinha todo o poder e a que não tinha nada. Verônica caiu de joelhos ali mesmo, na calçada suja em frente à delegacia. Me perdoa. Foi tudo o que conseguiu dizer. Por favor, me perdoa. Maria desceu os degraus devagar. Ajoelhou-se também, ficando na mesma altura. E fez algo que Verônica nunca esqueceria. A abraçou. Abraçou com força, com ternura, como mãe abraça filho que voltou de longe. Eu já tinha perdoado você antes mesmo de ser presa, sussurrou Maria no ouvido dela. Eu só estava esperando você se perdoar. Verônica soluçou nos braços daquela mulher que deveria odiá-la, mas que em vez disso a segurava com amor incondicional. E naquele momento, algumas pessoas que passavam pela rua pararam para observar. E juraram depois que viram algo impossível. Por um instante breve, o rosto de Maria Silva brilhou com luz que não vinha do sol. E suas feições pareceram transformar-se em beleza que não era deste mundo. Mas foi só um instante. Depois, era apenas uma mulher simples abraçando outra que chorava. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Verônica. O vídeo viralizou. Jornais locais cobriram a história. Clientes importantes cancelaram encomendas. 3 funcionários pediram demissão, com vergonha de trabalhar numa loja cujo nome estava manchado. O grupo Alerta Comercial que ela criará expulsou, chamando-a de traidora. Sofia, sua filha, não falava com ela. Trancou-se no quarto e se recusava a sair para a escola. Mãe, você me envergonhou. Todo mundo está rindo de mim. Como você pôde fazer isso? Verônica bateu na porta do quarto. Filha, por favor, me escuta. Não. Você destruiu nossa vida por causa de uma mendiga qualquer. Eu te odeio. As palavras entraram como faca. Mas Verônica não desistiu. Sentou-se no chão do corredor, do lado de fora da porta, e começou a falar. Sofia, eu sei que você não entende agora. Mas um dia vai entender. Eu passei anos ensinando você errado. Ensinei você a valorizar aparência, dinheiro, status. Ensinei você que algumas pessoas valem mais que outras. E estava errado, filha. Estava tão errado que quase destruí minha alma. Silêncio do outro lado. Verônica continuou, a voz embargada. Aquela mulher que eu prendi, ela é mais rica que eu. Não em dinheiro, mas em dignidade, em bondade, em paz. Ela tinha tudo que eu fingia ter. E quando eu olhei nos olhos dela e pedi perdão, ela me abraçou. Você entende? Eu arruinei a vida dela, e ela me abraçou. A porta se abriu de leve. Sofia estava ali, olhos vermelhos de tanto chorar. Mas todo mundo está falando de nós, mãe. Eu sei. E vai passar. E quando passar, o que vai ficar é a verdade, que sua mãe cometeu injustiça, mas teve coragem de admitir. Prefiro ser lembrada assim do que viver mentira bonita. Sofia não respondeu, mas não fechou a porta. Era começo. Verônica começou o trabalho de reparação. Fez lista de todas as pessoas que conseguia lembrar que tinha humilhado ao longo dos anos. Algumas eram fáceis de encontrar. Outras tinham mudado de cidade, de vida. Mas ela foi atrás de cada uma. O primeiro foi Tiago, o rapaz negro que tinha sido seguido e humilhado anos atrás quando tentou comprar anel para a namorada. Ela descobriu onde ele trabalhava, numa oficina mecânica na periferia, e foi até lá. Tiago a reconheceu imediatamente. O rosto dele fechou. O que a senhora quer aqui? Pedir perdão. Verônica estendeu um envelope. Não espero que aceite. Mas preciso dizer, eu errei. Eu te tratei como criminoso quando você só queria comprar presente honesto com dinheiro honesto. Te roubei dignidade. E sinto muito. Tiago olhou para o envelope sem pegar. O que tem aí? Dinheiro.
Não como pagamento pelo que fiz, porque não tem preço, mas como reconhecimento do prejuízo que causei. Você perdeu relacionamento, perdeu confiança, carregou vergonha que não era sua. É o mínimo que posso fazer. Tiago ficou em silêncio por longo tempo. Depois pegou o envelope, abriu e devolveu metade. Fica com metade. Doa para alguém que precisa mais. Eu já aprendi a viver sem. Pegou a outra metade e começou a se afastar. Mas parou e virou-se. Ei, Dona Verônica. Ela olhou. Seu vídeo foi corajoso. Difícil. Mas foi corajoso. Não era perdão completo. Mas era início. A segunda foi Dona Conceição, a empregada idosa que tinha sido expulsa da loja antes de poder comprar aliança. Verônica descobriu que ela estava internada num hospital público, doente, sozinha. Foi visitá-la. Conceição estava magra, frágil, conectada a aparelhos. Quando viu Verônica, seus olhos se arregalaram. Vim pedir perdão, disse Verônica, segurando a mão dela. E trazer isso. Colocou sobre a mesa de cabeceira uma caixinha. Dentro estava a aliança mais bonita da joalheria. Ouro puro, gravação delicada. Sei que chegou tarde. Sei que não conserta. Mas queria que soubesse que seu sonho importava. Importa. Conceição pegou a aliança com mãos trêmulas. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Eu casei faz 40 anos sem aliança. Nunca tive coragem de comprar depois. Agora tem. Verônica colocou a aliança no dedo dela. Servia perfeitamente. Conceição chorou segurando aquela mão de mulher que um dia a expulsara, e que agora ajoelhava ao lado de sua cama pedindo perdão que ela nunca imaginou que receberia. Mas nem todos foram assim. Houve quem batesse a porta na cara de Verônica. Houve quem gritasse, xingasse, expulsasse ela da propriedade. E Verônica aceitou. Cada rejeição, cada insulto, cada porta fechada, aceitou como parte do preço. Maria Silva a visitava de vez em quando. Aparecia na joalheria sem avisar, sempre com aquele jeito simples e sereno. Sentavam-se no escritório e conversavam. Maria ouvia Verônica contar sobre cada tentativa de reparação, cada vitória pequena, cada fracasso doloroso. Continua, dizia Maria sempre. Mesmo quando não perdoam, mesmo quando não entendem, porque reparação não é sobre o resultado, é sobre o caminho. Certo dia, Verônica perguntou, você é ela, não é? A Virgem Maria. Aquela noite, não foi sonho, foi real. Maria apenas sorriu. Não confirmou. Não negou. Mas seus olhos, aqueles olhos que continham bondade impossível, disseram tudo. O importante não é quem eu sou, disse Maria suavemente. É quem você está se tornando. E desapareceu na multidão da avenida, deixando atrás apenas perfume leve de rosas que Verônica já aprenderá a reconhecer. A transformação estava apenas começando, mas as fundações tinham sido lançadas. E sobre ruínas de orgulho e preconceito, começava a brotar algo novo. Algo que nem todo o ouro do mundo poderia comprar. 3 meses se passaram desde aquela noite na joalheria. Porto Sereno ainda falava sobre Verônica Semberger, mas agora o tom era diferente. Não mais admiração cega nem desprezo total, era algo mais complexo. Curiosidade, dúvida, e em alguns corações, respeito nascente. A joalheria Estrela Brilhante mudou por completo. Verônica removeu os seguranças intimidadores. Colocou placa na porta. Todos são bem-vindos aqui, sem exceção. Implementou treinamento obrigatório sobre discriminação e respeito para todos os funcionários que ficaram, e para os novos que contratou, desta vez priorizando pessoas que a sociedade costumava rejeitar. Ex-presidiários em busca de recomeço, jovens de periferia sem experiência, pessoas com deficiência. Dona Ivone, a guarda da delegacia que testemunhara as orações de Maria na cela, pediu demissão da polícia. Foi até a joalheria e pediu emprego. Não sei nada de joias, admitiu. Mas aprendo. Só quero trabalhar num lugar onde as pessoas são tratadas como gente. Verônica a contratou na hora. Raquel, a jovem presa por tráfico, foi solta 3 meses depois. Não tinha para onde ir. A família tinha virado as costas. Estava na rua, perdida, quando Verônica a encontrou. Vem trabalhar comigo. Vou te ensinar o ofício. E você vai morar no apartamento em cima da loja até se firmar. Raquel olhou desconfiada.
Por que tá fazendo isso? Porque alguém me deu segunda chance quando eu não merecia. Agora é minha vez de passar adiante. Raquel aceitou. E nos meses seguintes, revelou-se vendedora natural, calorosa, honesta, capaz de fazer qualquer cliente se sentir especial, rico ou pobre. A transformação mais profunda aconteceu com Sofia. A filha de Verônica passou semanas em silêncio rebelde, mas aos poucos começou a observar a mãe. Via ela acordando de madrugada para visitar hospitais onde estavam internadas pessoas que tinha prejudicado. Via ela trabalhando dobrado para compensar a perda de clientes ricos. Via ela chorando baixinho no escritório quando alguém recusava o pedido de perdão. E uma noite, Sofia entrou no escritório. Verônica estava fazendo contas. A situação financeira estava apertada. Tinha gastado quase todas as economias em indenizações e reparações. Mãe, disse Sofia, a voz ainda um pouco dura mas não mais hostil. Eu quero ajudar. Verônica levantou os olhos, surpresa. Ajudar como, filha? Não sei. Qualquer coisa. Limpar a loja. Atender cliente. Seja lá o que for. Sofia sentou-se. Eu passei semanas com raiva de você. Mas aí eu fiquei pensando. Você podia ter continuado mentindo. Podia ter deixado aquela mulher presa e ninguém ia descobrir. Mas você escolheu a verdade mesmo sabendo que ia perder tudo. As lágrimas começaram a cair. E eu percebi que você não me envergonhou, mãe. Você me ensinou. Pela primeira vez, você me ensinou de verdade o que é certo. Verônica se levantou e abraçou a filha. As duas choraram juntas por longo tempo. E quando se soltaram, algo tinha sido restaurado entre elas, algo que o dinheiro e o status nunca tinham conseguido construir. Confiança. Respeito verdadeiro. Amor sem máscaras. A notícia das mudanças na Estrela Brilhante começou a se espalhar. Pessoas pobres que nunca ousariam entrar numa joalheria começaram a aparecer. Tímidas no início, esperando rejeição. Mas encontravam o oposto. Café oferecido, cadeiras confortáveis, atenção genuína. Um senhor idoso entrou certo dia. Roupas remendadas, chapéu velho, mãos calejadas de trabalho pesado. Queria comprar par de alianças simples. Tinha economizado por 2 anos. Ia casar pela segunda vez, aos 73 anos, depois de ficar viúvo. Verônica o atendeu pessoalmente. Mostrou as opções, explicou com paciência, não tentou empurrar nada mais caro. Quando ele escolheu o par mais simples da loja, ela embrulhou com o mesmo capricho que usaria para cliente milionário. Quanto é? Perguntou ele, nervoso, segurando o dinheiro. Verônica olhou para aquelas mãos trêmulas, para aquele rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho honesto. E sentiu algo que nunca tinha sentido antes na joalheria, alegria pura de servir. 300 reais. Mas vou fazer preço especial para senhor. 250. E a gravação é por conta da casa. O idoso quase chorou de gratidão. Deus abençoe a senhora. A senhora mudou, viu? Todo mundo tá falando. A senhora mudou. Quando ele saiu, Sofia estava observando da porta do escritório. Mãe, você deu desconto e ainda vai pagar a gravação. A gente mal tá equilibrando as contas. Verônica sorriu. Eu sei. Mas aquele homem vai espalhar para todo mundo que foi bem tratado aqui. E isso vale mais do que lucro, filha. Vale mais do que qualquer coisa. E estava certo. Nas semanas seguintes, o movimento aumentou. Não eram os clientes ricos de antes, eram pessoas comuns. Trabalhadores. Famílias simples. Gente que economizava para comprar algo especial e queria ser tratada com dignidade. A Estrela Brilhante não era mais símbolo de luxo inalcançável. Era lugar onde todos eram bem-vindos. E bizarramente, a loja começou a lucrar de novo. Não tanto quanto antes, mas o suficiente. E Verônica descobriu que conseguia dormir à noite agora, algo que não conseguia fazer antes, mesmo com conta bancária cheia. Maria Silva continuava aparecendo. Sempre sem avisar. Sempre no momento certo. Certo dia, Verônica estava particularmente desanimada. Um processo pesado contra ela tinha sido aberto por falsa acusação. Podia resultar em prisão. Maria apareceu, sentou-se ao lado dela no banco da praça em frente à joalheria. Desistindo? Perguntou suavemente. Não. Só cansada. Verônica olhou para ela. Às vezes eu me pergunto se vale a pena. Se todo esse esforço não é só
Tarde demais. Maria pegou a mão dela. Nunca é tarde demais para quem verdadeiramente muda. E você sabe por quê? Apontou para a joalheria. Olha ali. Verônica olhou. Viu Raquel atendendo uma senhora idosa com paciência e carinho. Viu Sofia organizando vitrines, assobiando baixinho, feliz. Viu Dona Ivone ajudando um casal jovem a escolher alianças de noivado. Você não mudou só a sua vida, disse Maria. Mudou a delas. E elas vão mudar outras. E essas outras vão mudar mais outras. Isso se chama redenção, Verônica. E redenção sempre vale cada lágrima. Quando Verônica virou-se para agradecer, Maria já tinha desaparecido na multidão. Mas o perfume de rosas ficou. Um ano inteiro se passou desde aquela noite transformadora. Porto Sereno estava diferente. Não completamente. Mudanças profundas levam tempo. Mas sementes tinham sido plantadas. 5 comerciantes da avenida seguiram o exemplo de Verônica e implementaram políticas de inclusão. O grupo Alerta Comercial Discriminatório foi fechado após investigação policial. 3 leis municipais foram criadas, inspiradas no caso que ficou conhecido como o Despertar da Estrela Brilhante, contra discriminação em estabelecimentos comerciais e responsabilização legal por acusações infundadas baseadas em preconceito. Verônica foi condenada a serviço comunitário e pagamento de indenização a Maria Silva. Ela aceitou tudo sem recorrer. Cumpriu 200 horas de trabalho voluntário em abrigos para moradores de rua e instituições de apoio a vítimas de injustiça. E foi lá, trabalhando com os mais rejeitados da sociedade, que ela encontrou o propósito que o luxo nunca lhe dera. Maria Silva, a verdadeira Maria dos registros, nunca aceitou a indenização financeira. Doe para quem precisa, disse. E desapareceu de Porto Sereno logo depois, deixando apenas memórias e mistérios. Ninguém conseguia localizá-la. Era como se nunca tivesse existido em dimensão terrena. Mas Verônica sabia. Sabia quem ela realmente era. A joalheria Estrela Brilhante prosperava de modo diferente agora. O lucro era menor, mas sustentável. A clientela tinha mudado, menos elite, mais povo. E Verônica descobria diariamente que servir pessoas simples trazia satisfação que diamantes nunca trouxeram. Sofia entrou para a faculdade de serviço social. Disse à mãe: quero trabalhar com gente que ninguém enxerga. Igual você aprendeu a fazer. Raquel terminou o curso profissionalizante e tornou-se gerente da loja. Usava o salário para ajudar outras jovens saindo da criminalidade. Alguém me deu chance, dizia. Agora é minha vez. Dona Ivone voltou a sorrir, algo que não fazia há anos. Trabalhei 20 anos prendendo gente, confessou uma vez. Aqui eu ajudo gente. É diferente. É melhor. 1 ano e meio depois daquela noite, em dezembro, véspera de Natal, algo extraordinário aconteceu. Verônica estava fechando a loja quando uma mulher entrou. Usava roupa simples. Lenço azul na cabeça. Trazia nos braços uma criança pequena, e ao lado seguia homem de aparência humilde. Verônica sentiu o coração disparar. Reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Maria. A mulher sorriu, mas não respondeu. Apenas apontou para a vitrine. Aquele colar de pérolas. Posso ver? Era o mesmo colar que Maria, ou quem quer que fosse, tinha olhado naquela tarde, 1 ano e meio atrás, antes de tudo mudar. Verônica pegou o colar com mãos trêmulas. Colocou-o sobre o balcão. É seu. De presente. Por favor, aceite. A mulher balançou a cabeça. Não quero de graça. Quero comprar. Honestamente. Com trabalho honesto. Colocou o dinheiro sobre o balcão. Não era suficiente para o valor real do colar, mas era tudo o que tinha. Verônica pegou o dinheiro e colocou o colar no pescoço daquela mulher com ternura infinita. Fica lindo em você. A mulher tocou as pérolas. Olhou para Verônica e sussurrou algo que só elas duas ouviram. Você aprendeu a ver. Virou-se para sair, levando a criança e o homem. Mas na porta, parou e olhou para trás uma última vez. Por um instante, apenas um, a loja inteira se encheu de luz dourada. As pérolas no pescoço da mulher brilharam como estrelas. E seu rosto transformou-se naquela beleza impossível, atemporal, que Verônica reconheceria até o fim dos seus dias. Maria sorriu. E desapareceu na noite de Natal. Verônica ficou parada por longos minutos. Depois, trancou a porta da loja,
Apagou as luzes e foi para casa. Sofia esperava com ceia preparada. Raquel tinha sido convidada. Dona Ivone também. Tiago, o rapaz que tinha sido humilhado, apareceu com a esposa nova. Tinham se casado 3 meses atrás, com alianças compradas na Estrela Brilhante. Dona Conceição, recuperada da doença, veio trazendo rabanada. Era ceia simples, mas cheia de vida, cheia de amor, cheia de gente que tinha sido quebrada e reconstruída. E quando todos se deram as mãos para agradecer, Verônica olhou ao redor daquela mesa e entendeu, finalmente, profundamente, o que Maria tinha tentado ensinar. Que riqueza verdadeira não está em cofres. Está em laços restaurados, em perdões dados e recebidos, em segundas chances aproveitadas, em pobres tratados como reis. Porque foi exatamente assim que ela caminhou pela terra. E é exatamente assim que ainda caminha. Disfarçada, testando corações, oferecendo chances, especialmente para quem menos merece. Porque esses são os que mais precisam. Hoje, quando alguém passa em frente à joalheria Estrela Brilhante, quase ninguém imagina que ali dentro, há alguns anos, uma mulher pobre foi humilhada, algemada e entregue à vergonha por um crime que não cometeu. Ali, onde o brilho do ouro parecia ser o dono da verdade, a mentira reinou por muito tempo. E, justamente ali, o céu decidiu colocar a mão. Porque é isso que o céu faz. Entra onde ninguém espera, por portas que o orgulho nunca enxerga, usando pessoas que o mundo descartaria como invisíveis. Porto Sereno se acostumou a contar essa história como quem conta uma lenda. Uns falam com ironia. Foi lá que a dona da joalheria perdeu a cabeça, confessou tudo e virou santa. Outros falam com respeito. Foi lá que uma mulher aprendeu, na dor, que o pobre também é filho de Deus. Mas os mais antigos, aqueles que viram com os próprios olhos, falam mais baixo, quase num sussurro. Foi lá que Nossa Senhora passou. E quando ela passa, nada fica do mesmo jeito. Verônica nunca gostou dos rótulos. Não se vê como heroína, nem como vítima. Ela se vê como o que realmente é, alguém que errou feio, que machucou muita gente, e que um dia foi alcançada por uma misericórdia que não merecia. Não foi a mão pesada de Deus que caiu sobre ela. Foi a mão de mãe, que primeiro mostra o espelho, depois mostra o caminho de volta. Por isso, ela quase nunca fala da visão que teve. Não entra em detalhes, não usa palavras difíceis, não transforma o momento em espetáculo. Quando a convidam para contar a sua história, ela escolhe outro foco. Fala de como tratava os pobres, de como se sentia superior, de como sua vida, mesmo cercada de luxo, era vazia de sentido. Fala da vergonha de ver o mal que causou. Fala de noites sem sono. Fala da primeira vez em que ajoelhou não para exibir fé, mas para pedir perdão sem condições. E quem está ouvindo se reconhece. Porque, de um jeito ou de outro, todos nós carregamos algo de Verônica dentro da gente. Talvez não tenhamos mandado alguém para a prisão, mas quantas vezes prendemos pessoas em rótulos? Esse aí é problemático. Aquela ali não presta. Gente desse tipo é tudo igual. Quantas vezes os olhos julgaram antes do coração escutar? Quantas vezes o medo se vestiu de prudência e o preconceito se disfarçou de bom senso? A história de Verônica não foi escrita para que ela fosse aplaudida. Foi escrita para que a gente se perguntasse, em silêncio: a quem eu tenho negado o direito de ser visto como gente? Com quem eu tenho sido duro demais, rápido demais para condenar e lento demais para compreender? Onde, na minha rotina, eu fecho o coração por achar que o outro não merece? Porque a verdade mais profunda desta história não está na joalheria, nem nos processos, nem nas entrevistas. Está naquelas visitas silenciosas que Maria fazia. Na cela simples, sem luxo, onde uma mulher rezava mais pelos outros do que por si mesma. Naquele perfume que ninguém sabia explicar. Naquela luz branda que não vinha de lâmpada nenhuma. Está, sobretudo, no modo como o céu escolheu agir, não destruindo Verônica, mas quebrando o muro que ela mesma ergueu dentro do peito. É assim que Nossa Senhora faz. Ela não chega gritando. Não chega fazendo barulho para impressionar. Ela chega devagar, como quem bate na porta de noite e espera que alguém tenha coragem de abrir. Chega tomando a forma da pessoa que a gente despreza. Chega se escondendo na fila do posto de saúde, no banco do ônibus, no olhar cansado da mãe que trabalha demais e ganha de menos. E aí, a pergunta fica: se ela batesse na sua porta hoje, você reconheceria? Talvez, sem perceber, você tenha cruzado com ela muitas vezes. Naquela senhora simples que você tratou com impaciência.
no entregador que ficou esperando na chuva, na funcionária que você ignorou porque é só alguém fazendo o trabalho dela. Talvez você não tenha visto o manto azul, não tenha sentido o perfume de rosas, mas lá em cima, alguém viu o jeito como você tratou aquele filho de Deus. A história da estrela brilhante lembra algo que não pode ser esquecido. Aos olhos do céu, ninguém é pequeno demais. Nenhum rosto é insignificante. Nenhuma vida é descartável. E quando o orgulho insiste em dividir as pessoas em gente de valor e gente de segunda categoria, o céu se levanta e responde com histórias assim, dolorosas, sim, mas cheias de recomeços. Se hoje você se vê mais parecido com Verônica do que gostaria de admitir, preste atenção, isso não é motivo para desespero. É convite. Convite para um passo que só você pode dar. Reconhecer. Pedir perdão. Reparar o que ainda estiver ao seu alcance. Tratar diferente aqueles que, até ontem, você tratava com dureza ou indiferença. E se você se vê mais do lado de Maria, se sente que foi julgado, humilhado, esquecido, saiba que o céu não é cego. As lágrimas que ninguém viu foram guardadas. As orações silenciosas, aquelas que você fez deitado na cama ou no ônibus voltando cansado, não se perderam. Existe um Deus que escuta. E existe uma mãe que intercede sem descanso pelos que sofrem injustiça. Às vezes, a resposta demora. Às vezes, parece que nada muda. Mas, no tempo certo, a verdade vem. Talvez não em luzes douradas, talvez não em visões claras, mas em detalhes simples. Uma porta que se abre, uma pessoa que aparece na hora certa, uma palavra que traz consolo quando você já estava quase desistindo. A estrela brilhante ainda está lá, na avenida de Porto Sereno. Mas, na realidade, a verdadeira estrela não é a loja. A verdadeira estrela é a presença de Deus que decidiu acender uma luz justamente no lugar onde a escuridão parecia mais confortável. E essa luz, agora, não pertence mais só àquele endereço. Ela passa de coração em coração, toda vez que alguém escolhe agir com misericórdia onde sempre agiu com dureza. Toda vez que um preconceito é vencido. Toda vez que alguém diz, eu errei. Me perdoa. Quero recomeçar. Talvez você esteja ouvindo esta história no momento em que sente que já passou da hora de mudar, que já foi longe demais, que feriu demais gente. Escute com calma. Enquanto há vida, há chance. Enquanto há fôlego, há caminho. E se uma mulher que mandou prender a própria mãe do céu pôde encontrar perdão e sentido novo, quem é você para achar que não tem mais jeito? Se essa história falou com você de algum jeito, se alguma cena mexeu em feridas antigas, não engula isso como se fosse só mais um conto bonito. Faça dela uma conversa. Não com o narrador, mas com Deus. Feche os olhos um instante, aí onde você está, e diga com suas próprias palavras o que precisa dizer. Pode ser um pedido de perdão. Pode ser um agradecimento. Pode ser um pedido de força para mudar o que você sabe que precisa mudar. E, se você sente, lá no fundo, que não quer viver mais como antes, faça um gesto simples. Escreva amém nos comentários. Não é mágica. Não é fórmula. Mas é um sinal. Sinal de que, no meio de tanta correria, você parou, escutou, deixou algo entrar. Às vezes, um pequeno amém é o começo de uma cura que a gente nem sabia que precisava. Compartilhe esta história com alguém que anda desacreditado de mudança, alguém que olha para os próprios erros e pensa, para mim não tem mais saída. Mostre que sempre há saída para quem deixa o orgulho cair e abre espaço para a graça. E, se quiser caminhar junto em outras histórias como essa, se inscreva e permaneça com a gente. Não por números, não por vaidade, mas para que mais pessoas sintam, pela narração simples de uma história, que o céu ainda fala, ainda visita, ainda restaura. Porque, no fim, a maior mensagem da estrela brilhante é esta. Nenhum erro é grande demais que o amor de Deus não possa reescrever. Nenhum coração é duro demais que a mãe não possa tocar. E nenhuma vida é simples demais para ser ignorada pelo céu. Que, ao sair desta história, você olhe diferente para quem cruzar o seu caminho. Pode ser que seja só mais alguém. Ou pode ser que seja ela, caminhando em silêncio, testando seu coração. Se for, que você esteja pronto para reconhecer. Amém.